Agora a pergunta da Alzira. Pastora, dentro de um relacionamento amoroso, qual seria a postura de alguém que já tem um filho? Os protocolos são os mesmíssimos ou é diferente? Você já parou para pensar como deve ser se envolver amorosamente com alguém que já tem filhos? Sara Shiva foi bem direta ao responder essa pergunta em uma live recente, e o que ela disse surpreendeu muita gente. Ela explicou que, quando há filhos envolvidos, o relacionamento precisa seguir protocolos diferentes, com muito mais cuidado e responsabilidade, porque não é só o coração de dois adultos em jogo, há vidas e alianças que já existem. No trecho que você vai ver agora, Sara Shiva fala sobre isso com profundidade e dá um alerta sério para quem está pensando em entrar num relacionamento assim. Os protocolos são os mesmos, Alzira. Só tem uma questão que eu sempre acrescento, tá? Por quê? E presta atenção que eu tenho aqui no meu canal do YouTube um aconselhamento único inteiro, um vídeo inteiro. Só desse aconselhamento, tá gratuito, que é o aconselhamento que você busca por essa frase. Sara Shiva, a filha dela começou a ter ciúme de mim. Você vai achar esse aconselhamento onde eu explico pro cara que quando a menina, a criança, o filho, tem uma ligação, aliança com a mãe, e aquela mãe é solteira e cria aquela criança sozinha, é uma outra configuração de família, foi uma desregulação familiar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo meu e da Hannah. Hannah tem já 33 anos, eu esqueço que ela tem cara de 16. Olha que a Hannah tem 33 anos. Eu esqueço a idade da Hannah, esqueço a minha, não vou esquecer a sua. Não, a minha não pode. A minha não pode, filha não pode. A Hannah tem 33 anos. A Hannah, com 33 anos, mora na casa dela, tá? Ela mora na casa dela, eu moro na minha casa. A Hannah, com 33 anos, presta atenção nisso. Se eu começar a conhecer alguém pra relacionar, mesmo a Hannah não morando na minha casa, mesmo a Hannah sendo maior de idade, tendo a vida dela e eu também, eu jamais vou entrar num relacionamento e mergulhar e ir fundo sem a opinião da Hannah. Por quê? Porque a gente tem uma aliança. É completamente diferente a configuração. Se o cara chega na minha vida e o cara quiser achar que pode eu e você enxotar a Hannah pra lá, não tem a menor possibilidade. Mesmo a Hannah tendo a vida dela. Porque existe uma aliança entre nós, porque a nossa configuração foi essa. Eu fui uma mãe solteira que criei a Hannah. A gente teve uma aliança assim, caminhamos juntas. No nosso caso existe um contexto de uma confiança mútua nesse sentido, de um compartilhar, né, de coisas que a gente compartilha. Não é que minha mãe seja obrigada, não é que a gente tenha uma doença emocional que minha mãe precisa me pedir a minha opinião. Não é isso. De jeito nenhum. Não é isso. Eu considero a sua opinião, porque eu sei que você é uma filha maravilhosa, sei que você ama a sua mãe, e é muito importante para mim o seu discernimento. Eu jamais me relacionaria com alguém que eu não percebesse que tem uma boa relação com você. Porque você veio antes dessa pessoa. Porque uma pessoa que não gostasse é outra de configuração. mim, até com um cara que não gostasse de mim, ele é maluco. Um grande trouxa. Mas são configurações diferentes. Por exemplo, a nossa configuração de eu ser uma mãe que te criei sozinha, blá, 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 é uma configuração que é fruto do quê? Da santidade? Não, é fruto do pecado do meu passado, da ignorância do meu passado. E eu vou ter que colher as consequências disso. Sim. E nós duas vivemos uma história que foi a colheita dessa consequência. Mas você sempre, desde antes de converter, sempre foi muito cuidadosa em relação a isso, sempre me guardou muito, sempre me priorizou, e isso me gerou muita confiança como criança, adolescente, adulta, em você nesse sentido, porque você nunca foi uma mãe sem noção que enfiou um desconhecido dentro da nossa casa sem, né, e me desprotegeu. Isso nunca aconteceu. Você nunca me desprotegeu nesse sentido. Então isso também me gerou muita segurança, né? Em relação ao quanto eu sou amada. Mas esse valor, a pertencimento, a valor. Eu sempre me senti aqui no topo da lista da minha mãe por causa disso. Eu acho que teria sido muito difícil para
mim, sendo filha de, né, não tendo pai em casa, se você não tivesse feito isso, entendeu? Sim. Se eu tivesse me sentindo inseguro ou sentido que assim que chegasse um homem na nossa casa eu seria colocada de lado, que a minha opinião não importaria, eu teria me sentido muito desprotegida. Então, sem dúvida. Mas esse valor que estava em mim, que foi desenvolvido também em você, esse valor que já estava dentro de mim, ele é um valor que muitas mulheres não têm essa consciência. Até homens também. Quando você se relaciona com alguém que já está na configuração que veio do mundo, com a consequência do mundo, qual é essa que a gente viveu? Que é, a pessoa não conhecia Jesus, teve um relacionamento, gerou uma vida, tem filhos, ou um filho ou uma filha, ou filhos no plural. Essa configuração não é a configuração original que Deus queria que as pessoas vivessem. É uma configuração complicada. Essa configuração já está bichada. E a pessoa que vai se relacionar com alguém que está debaixo dessa configuração, ela tem que ter essa consciência. Concorda, pastores? Concordo. Ela tem que ter essa consciência que ela não está entrando no relacionamento com alguém que não tem filho, que está zerado. Já é uma pessoa que tem uma quilometragem. Uma pessoa que tem uma quilometragem, ela vai trazer também situações que não são convencionais. E que quem quer se relacionar tem que estar disposto e disposta a pagar o preço. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Agora, o que é ridículo e sem noção é quando as pessoas na igreja querem aplicar o protocolo que serve para uma moça que nunca teve filhos. Sim. E quer aplicar para mulher com 2 filhos, 3 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Sem noção. Sem noção, isso não existe. E eu já vi assim, ó, pastores, assim, de igreja fazendo isso. Sabe o que eu já vi? Eu já vi mulher solteira que criou os filhos sozinha perder todos os filhos pro mundo, porque a igreja orientou ela a casar há 6 meses com um estranho. E disse, se submeta que ele agora é seu marido. Eu te contei a história do motorista uma vez que me atendeu? Me conta. Eu tinha 10 minutos de corrida com esse motorista da Uber. E em 10 minutos esse homem, não sei, acho que você tem cara de confessionário, deve ser isso, porque o cara abriu a vida dele assim, ele foi na raiz de infância dele em 10 minutos comigo. Que ele contou pra mim que a mãe dele se separou do pai dele, né, logo depois que ele nasceu, e arrumou um outro namorado, um outro homem com quem ela foi morar junto, e por desespero financeiro ela ficou nesse relacionamento com esse cara. E o cara era extremamente abusivo, especialmente com ele, que era o filho dela. Tratava ele mal, fazia ele passar fome, várias situações horrorosas. Tortura. O cara torturava o menino. Tortura. E aí ele veio conversando comigo sobre isso no carro, ele falando, olha, mas vou te falar a verdade, a minha maior dor nem foi do cara ter sido tão horrível. A minha maior dor foi a minha mãe ter permitido, porque ela sabia de tudo isso, ela via tudo isso, e minha mãe permitiu que esse homem fizesse isso comigo, quando era ela quem tinha a obrigação de me proteger. Cara, isso foi tão horrível, isso foi tão doloroso, né, de ouvir esse relato, porque você imagina o nível do trauma de rejeição e de desprezo que esse homem carrega até hoje, para me contar em 10 minutos de corrida. Imagina o quanto aquilo dói nele para ele, me externar, me compartilhar isso sem nem me conhecer, né? Então é uma marca muito profunda, né? Uma mãe que desprotege um filho, né? Numa situação dessa. É uma coisa muito séria, né? Eu fiquei, assim, profundamente tocada, né, pra essa história. Achei uma comovida. Fiquei muito comovida. Achei uma coisa muito... Eu entendi a dor dele. Eu falei, meu Deus do céu. Que mãe idiota. Uma liderança de uma igreja que orienta um homem, uma mulher a aceitar um homem rápido num casamento, que ela já tem essa configuração de filhos, é muito irresponsável. Por quê? Porque está colocando em risco a vida dela, a vida dos meninos, está arriscando que esse tipo de situação se ocorra, aconteça. E eu já vi, e não foi uma nem 2 vezes, sabe o que eu já vi? É esse discurso por parte de liderança. Ah, é bom que ela não vai estar mais sozinha. Ah, é bom que ela... Gente, me escuta. Sem noção. Isso é muito sério.
Então, quando ela me pergunta, tá? Quando a Alzira me pergunta, pastora, o protocolo é o mesmo? Os protocolos, ela perguntou no plural, são os mesmos? Sim, você deve aplicar os 12 protocolos, porém, tem um protocolo a mais. Ou talvez mais de um protocolo a mais. Você tem que ter comportamentos, quando você já tem uma história com filhos, mais extensa do que quem não tem filhos. Tem que botar mais, acrescentar mais camadas de muito teste. Mais cuidado, porque não é só você que está em risco, é seus filhos, né? Os protocolos, eles são principalmente para que você não esteja em risco, né? Pensando num contexto também de uma pessoa solteira, que não teve filho, etc, etc. Para te proteger. Agora, você tem terceiros nessa história, você tem crianças nessa história, você tem filhos, meu Deus do céu. A tua responsabilidade é dobrada, triplicada, sei lá. Entendeu? É muito sério. É muito sério. Não é pouco sério. O que vocês acham? Vocês concordam? Muito sério. Concorda, pastor? É uma vida que você é responsável por ela, né? Meu Deus. Porque até são assim, de repente são os dois lados, né? Tem homens que têm filhos devido ao estar viúvo, ou então por separação. Os dois lados. Né? Então, tanto um quanto o outro já tem uma experiência de um relacionamento. Opa, isso eu não quero mais para mim. Eu quero ter uma, vamos dizer, né, uma esposa mulher, ou quando eu conheci um rapaz, eu não quero com esse perfil. Eu não quero viver o meu passado novamente. Então eu quero conhecê-lo, né, ver hábitos, ver comportamentos, ver atitudes. Então você tem que puxar uma capivara dele. Quem foi? Redes sociais, né, o meio que ele é, o convívio. Essa é a capivara? Como é que é? Puxa a capivara, o histórico, né? A capivara é o histórico. Puxar o histórico. Capivara é uma expressão paulista. É uma expressão paulista, tá, gente? Puxa a capivara. Você tem que puxar a capivara dele, hein? Puxa a capivara. Vou pegar isso aqui agora. Puxa a capivara. Puxa a capivara dele. Não é aceitar qualquer coisa. Sim. Ah, tô com 3 filhos, 2 filhos. Que seja um filho. Fechar o olho. Não, vou me enganar. Roleta russa. Não é isso. Nossa. Né? Eu creio que sim, você tem o seu princípio. Agora, ponderar, equilibrar, né? Não cair em pé de cabeça, né? Para que esse respeito, né, para com os filhos, tanto que seja de um rapaz, de um homem, de uma mulher, seja algo recíproco. Né, num construir uma família, num auxiliar a eles, né, no crescimento, numa formação, porque filho é uma herança de Deus, né? Sim. É um presente que Deus nos dá, independente do motivo, da ocasião, das circunstâncias, mas Deus nos dá os filhos, Sim. Né? Sim, e nesse meu conselho, exatamente, uma joia. Nesse meu conselho que eu dei para essa mãe, tá aqui no meu canal do YouTube para todo mundo que quiser ouvir. Eu explico o seguinte: quando uma mulher que já teve filhos conhece um cara e eles começam um relacionamento, o cara que vai se relacionar com ela precisa entender o seguinte: antes dela se submissa a ele, depois que casar, o casamento não pode ser rápido, porque ela já tem uma aliança com aquelas pessoas, com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, muito maior do que com ele. Então ele não pode querer chegar mecanicamente dizendo: agora a sua aliança comigo é maior. Não é assim. Isso é uma conquista e essa aliança vai ser lentamente transferida na medida que os filhos crescem. Exatamente. É diferente de qualquer outra configuração. Por exemplo, vocês dois, quando vocês se conheceram, não existia os filhos de vocês. Eles têm 2 filhos maravilhosos, tá? Que um tá com 24 e uma tá com 21. São maravilhosos. Conheci todos pequenos, a coisa mais linda. Tia Sara ama muito. E o que aconteceu? Quando eles se conheceram, não existiam os filhos deles. Então, a aliança que eles têm, os dois juntos,
é muito maior entre eles do que com os filhos. Não que eles não amem e não sejam apaixonados com os filhos, mas eles têm uma aliança acima dos filhos, porque os filhos vieram depois da aliança deles. Eles vão, né? Também vão viver suas vidas. E os filhos vão crescer e vão embora. Uma configuração de uma mãe que já veio conhecer o cara com filhos, ela já tem essa aliança com os filhos. De primeiro lugar, de convívio, de parceria. O cara, ele não tem o poder de quebrar isso. Isso é bizarro. Chegar e dizer, não, é com o marido. Isso é construído. Isso não pode ser imposto. É antinatural. Então isso é uma coisa muito séria, que é chocante e que é pouquíssimo falado nas igrejas. Já vi bizarrices acontecendo. Já vi destruição de família. Eu já vi assim, um casamento que tinha tudo para dar certo. O cara era legal, a mulher era legal, mas por falta de uma orientação, o que aconteceu? Os filhos todos se desviaram, ficaram todos revoltados. Porque de repente não tinham ainda uma afeição pelo cara, não houve aquela conquista. Cabe à liderança da igreja levar o tempo que for preciso. Se precisar de 4 anos, leve 4 anos. Exatamente. Que o casal se submeta. Ai, mas ele tá com pressa de casar. Jura? Cobiçando uma mulher com 2, 3 filhos. Vá pra cruz, meu filho. Quem mandou você cobiçar uma mulher com 2, 3 filhos? Às vezes as crianças estão naquela idade difícil. Que a idade de 13, 14 anos. Ou idadezinha abençoada. Ou idadezinha, 13, 14 anos, né? Só você que não foi assim, Hannah. Você foi um anjo com 13, 14 anos. Com 20 compensação. Cara, mas é muito desafiador. Por quê? Porque a maioria das igrejas não vai entrar nesse tipo de assunto. Vai querer pegar uma forma, como você falou, Hannah, mecânica. Pá, pá, pá. Gente, não é assim. Não é desse jeito. Deus não é assim. Veja que Davi entrou no templo, comeu da comida consagrada. Deus, ele sabe ser flexível em situações que precisam ser flexível. É o que eu prego para vocês há anos nos congressos de santificação. Só tem 2 coisas que você não vai encontrar flexibilidade da parte de Deus. 2. Na sexualidade, que Deus não tem flexibilidade. A sexualidade tem que ser radicalmente santa. E no consumo de artes. As artes, não existe meio termo, ou é para Deus ou é para o diabo. Se você achar que tem arte neutra, o diabo já está entrando na sua vida, porque o muro não existe em cima do muro, o muro já é do Satanás. Ou você é frio, ou você é quente, que se você for morno, Jesus falou, estou a ponto de te vomitar. Então não brinque, só tem 2 áreas que não dá para brincar. O resto, Deus é flexível. Deus, ele vai entender. Agora, pecado sexual não se brinca, nem artes. Consumo de artes. Somente artes inspiradas por Deus.